Estamos de volta com o Dr. Hélio Marcos. Doutor, qual é a sua especialidade na advocacia? Então, para quem advoga em cidade igual a Peruíbe, acaba atuando em diversas áreas. É praxe, difícil o colega que atua somente em uma área, porque a gente é procurado pelo cliente para fazer diversas áreas. Então, me senti na obrigação de especializar em várias áreas. Então, fiz especialização em Direito Processual Civil e Civil, em Direito Penal e Processo Penal. Também fiz especialização em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Então, acabei especializando em diversas áreas e também, como a grande maioria dos colegas que atuam na comarca, acabam fazendo a chamada clínica geral, acaba atuando em diversas áreas. A gente primeiro começa no pronto-socorro, né? Aparece um problema, a gente não quer deixar a pessoa sem atendimento. Exato. E acaba fazendo o que não é da nossa escolha. A minha escolha é ambiental e civil, mas eu já fiz trabalhista, eu já fiz penal, de licitações, mas porque não dá para deixar. Aquilo que você estava falando no primeiro bloco, que a gente vê a injustiça e quer corrigir. Isso é do advogado, né? Exato. E qual foi o seu caso mais interessante? Olha, são vários, né? Eu tive o privilégio, digamos assim, de conseguir experimentar várias situações. Mas até voltando, só um detalhe na profissão, quando eu cheguei e iniciei o escritório, para ver como a gente nunca fala, dessa eu nunca vou fazer. Eu saí, quando me formei, eu falei, não, direito do trabalho é uma área que eu não vou atuar, não vou fazer. E no escritório vieram 7 clientes juntos e para me fazer uma consulta na área trabalhista. Eu tinha a formação teórica, mas não pretendia exercer. E naquele atendimento inicial, esses constituintes me perguntaram sobre situações e ali nasceu a vontade de iniciar. Eles confiaram o patrocínio, então minhas primeiras causas, foram 7 clientes juntos, foram da área trabalhista, a qual até então, para mim, eu estava convicto que nunca iria patrocinar ninguém na área trabalhista. Então realmente é complicado a gente falar, eu vou fazer só essa área, eu não vou fazer. Em cidades pequenas, como é a comarca de Peruíbe, a gente acaba identificando. Agora, quanto às causas mais complexas, teve de todo o tipo. Eu também no início da carreira foi interessante, surgiu um cliente que ele uma situação penal. É uma situação que envolvia posse de drogas e no primeiro momento eu acreditei que era um caso de tráfico, pelo que ele havia me relatado, mas eu achei estranho que ele não foi preso, né? Ele foi intimado para comparecer, até então ele tinha me falado que era na delegacia, mas já era um termo circunstanciado, era para comparecer em juízo, era a posse de drogas, só então ele estaria, entenderam que não era o tráfico e que sim era para uso próprio, enfim, que não seria. Era uma transação penal. E esse caso foi interessante porque eu estava logo no início da carreira e com muita dificuldade, como todos os colegas advogados acabam passando, salvo aqueles que já herdam o escritório, e eu cobri um valor até relativamente alto do cliente, pelo que eu imaginava ali, e ele deu aquela pechinchada, aquela situação. Eu falei, não, olha, é isso. Já fiquei imaginando a atuação que eu teria no tráfico, ia ser bem complexo. E esse cliente falou, olha, eu tenho um outro amigo, advogado, e me falou até o nome do amigo, que surfava com ele, um advogado muito competente da cidade, que me faz, portanto. Eu falei, olha, o colega eu respeito, realmente é um brilhante colega, mas o meu preço é esse, se o senhor quiser vai. Eu pensando que seria o tráfico e ainda não tinha analisado. Enfim, esse cliente voltou, pagou o dobro do que ia pagar para o colega, que já era muito mais experiente, e quando eu fui avaliar o caso, que eu fui na audiência com ele, realmente eu vi que era um caso de transação penal, e o cliente ficou feliz da vida, porque ele fez um acordo de cesta básica, não teve antecedente, não nasceu nem processo, ele não respondeu nem ação penal, então o cliente ficou extremamente satisfeito, e eu imaginava que era algo muito mais grave, pelo que ele falou. E realmente surge diversas situações inusitadas, seja na área trabalhista, na área civil, na área penal,
Penal, a gente teve o privilégio já de defender colegas advogados em situações muito graves, acusações aí midiáticas, e que, avaliando com muito mais cuidado, a gente verifica que a acusação era improcedente, casos realmente de conseguir fazer justiça com reintegração de pessoas que são afastadas do serviço público indevidamente. Enfim, são várias situações que nos alegram e dá a felicidade de confirmar que a advocacia é a melhor profissão do mundo. E júri? Júri, gosto muito. O primeiro júri foi bem... É muito interessante, porque é um assunto que dá muito... Sim. Né? Eu fiz um curso de júri na Academia Paulista de Direito Criminal, professor Romualdo Sanches Calvo Filho. Para mim, um dos mais brilhantes tribunos que existe, e não somente pela capacidade profissional, que é fantástico, como pessoal. Ele é deficiente visual e tem praticamente a Constituição inteira na cabeça, Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal. Ele tem todos os códigos na cabeça e ele é deficiente visual, mas a visão dele não é vazada, de modo que quem não o conhece imagina que ele enxerga. E ele, fazendo um plenário do júri, ele conta quantos passos tem da banca da defesa até o corpo dos jurados, aonde está o promotor, e ele, pelo som, mesmo não ouvindo, pelo som ele sabe onde está a plateia, onde está o jurado, e aquele ensinamento dele é primoroso. E o meu primeiro júri foi um caso muito complicado. Fui convidado por um colega que fazia parte desse curso também, ele foi aluno comigo nesse curso, e era um caso complicadíssimo. E eu fui e ele falou: tá perdido. Eu falei: não, perdido não está, né? A gente só vai saber depois da situação. E a gente estudou os dois, estudamos muito realmente para aquele caso, e a acusação foi exacerbada demais. Eu acredito que ela tinha tudo para ganhar com tranquilidade, só que a promotora, foi um caso no interior de São Paulo, ela acabou abusando, eu acredito, nas palavras, na forma de conduzir, e a gente percebeu que aquilo foi criando um ranço no corpo dos jurados, porque os jurados são 7 pessoas do povo comum, não são formados. Pode até ter algum advogado, algum acadêmico lá, mas a regra é que seja pessoa das mais diversas profissões. Pintor, engenheiro, eletricista, qualquer que seja a profissão. E em razão daquela rusga, ela foi cada vez mais criando antipatia. A gente foi colocando a nossa tese, que aparentemente não era muito crível, e no primeiro júri nós tivemos a felicidade de conseguir, uma espécie de absolvição, que a gente chama desclassificação. A gente desclassificou o homicídio doloso para o culposo. Para ele foi um ganho fantástico, porque ele já tinha sido, o réu tinha sido preso um longo tempo e praticamente estaria quitado a pena dele. Então o júri é algo muito peculiar, gostoso de se fazer, mas peculiar. Nem sempre ganha a razão processual. Muitas vezes o que ganha é aquilo que se é construído no plenário e a ótica do jurado, que ele julga com a própria consciência, independente da prova. É leigo, né? Exato. Eu entrevistado a ele, mas eu vou contar um caso. Eu tive aula com José Parada Neto. José Parada Neto hoje é nome do presídio de Guarulhos. E nós íamos muito na faculdade em karaokê. E um dia eu falei: mas por que você quer ir em karaokê? Ele falava: não, você nunca sabe quando você vai precisar. Ele fazia júri. Ele contou um caso que ele estava num júri, num crime passional, e que dada altura lá, ele tinha falado tudo que ele tinha que falar, não lembrava mais nada. Ele começou a cantar: você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. E os jurados choraram. Quer dizer, o júri é um caso à parte. Os jurados são leigos, né? Então, se você conseguir emocionar, convencer os jurados, você absolve.
Quando é o juiz singular, o juiz togado, ele é, aspas, escravo da lei, ele tem que aplicar a lei. Se ele acha que a pena de homicídio para aquele caso concreto, se é um caso não doloso, né, que os crimes dolosos contra a vida são do júri, mas se é um homicídio culposo, se ele acha que aquela pena é pequena demais, ele não pode aplicar acima da lei. Se ele acha que é alta demais, ele também não pode colocar abaixo da lei, ele está no limite da lei. O jurado não. Ele está à sua própria consciência, ele é soberano, é o único, nem o presidente da república é soberano, né? Ele sim é soberano, ele somente deve à própria consciência, ele pode absolver por clemência, ele pode condenar porque ele não gostou do olho do réu, qualquer situação que lhe convenha, ele pode julgar com a situação. E é curioso como é o momento em que o advogado é mais exigido, porque ele precisa ser ator, ele precisa conhecer o direito, primeiro, acima de tudo, né? Mas precisa ser ator, e ele tem a maior liberdade, inclusive, para trabalhar. E aí você, atuando aí, resolveu, como é que foi? Você resolveu, você foi convidado, você foi convencido, por que você chegou a presidente da OAB? Como que você tomou essa, vamos encarar essa... A presidência da OAB realmente foi algo inusitado até para mim. Não havia uma programação de se candidatar. Eu tinha realmente o desejo de poder contribuir para a ordem, e tudo que eu tenho praticamente foi em razão da advocacia, então eu já tinha essa sensação de débito para com a advocacia. No meu íntimo, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria que contribuir mais para a OAB. Porque o cargo de presidente da OAB é um cargo voluntariado, tal como qualquer diretor da OAB é um cargo voluntariado. A gente se candidata, é eleito, mas não é remunerado por essa função. Então é uma espécie de gratidão àquilo que a profissão nos cedeu. E também tinha, além dessa gratidão, o desejo de mudar algumas coisas sim, de poder melhorar, né? Cada gestão imprime o seu papel. Aqui em Peruíbe praticamente era uma única gestão, desde quando iniciou, foi alterando, havia até então somente 3 presidentes, né? E seguindo das próprias diretorias, só foi renovando, que era vice-presidente passou a ser presidente e sucessivamente. E nessa candidatura eu não tinha programação, surgiu um grupo de colegas, eram 3 mulheres advogadas e um colega advogado, era a doutora Lilian, que é a minha vice-presidente hoje, o doutor Valquir, que é o secretário-geral, a doutora Maria Alice, que é a tesoureira, e a doutora Tânia, que é a secretária-geral adjunta. Eles já tinham montado esse time. E me convidavam e eu recusava, não por vaidade, mas realmente eu acreditava que não era o momento de se candidatar, até então estava mais focado ao escritório e à família. Mas na véspera, elas foram extremamente habilidosas. No último dia, na véspera da candidatura, elas me convenceram dos projetos, da vontade de fazer a diferença, de fazer a mudança, de talvez fazer um pouco diferente daquilo que já vinha sendo feito, não que era ruim, mas a gente acreditava que poderia contribuir, porque realmente é necessária mudança em qualquer situação. A própria Constituição fala que o princípio da alternância é devido, né? A gente acredita que qualquer cargo, seja político partidário ou não, a manutenção ela vai chegando um momento que vai criando uma zona de conforto e não vai crescendo. Então, por esse prisma, a gente aceitou o desafio, e literalmente entramos no último dia com o nosso registro da chapa e concorrendo ao cargo da diretoria da OAB Peruíbe. Foi algo extremamente prazeroso, foi assim, já entrando no período eleitoral da OAB, digamos, foram 30 dias extremamente intensos. Nós tivemos como meta visitar todos os colegas da subseção, independente se esses colegas já estavam na chapa concorrente, se já tinham compromisso com a chapa concorrente. Nós entendemos que tínhamos que levar a nossa proposta de campanha para todos esses colegas advogados.
E assim, ainda que não ganhasse a eleição, nós já éramos vitoriosos, porque foi gratificante, cansativo, foi intenso, cansativo. Nós conhecemos colegas de todos os tipos. Aquele que a gente já tinha contato no dia a dia, aqueles que a gente já se identificava, mas muitos colegas que a gente nem imaginou. Alguns colegas que eram inscritos aqui, mas até moravam em outra subseção, não exercia, colegas que já estavam quase aposentados, que, enfim, conhecemos colegas de todo tipo. E vou até revelar algo aqui. Nesse dia até conhecemos o Dr. Sérgio, foi um dos nossos visitados e foi uma das visitas que mais nos marcou, porque ali éramos todos marinheiros de primeira viagem, um grupo de advogados que nunca participou de uma programação eleitoral e estava fazendo a esponte própria ali, como entendia que era o correto, e chegamos na casa, no escritório do Dr. Sérgio, um habilidoso conhecedor do âmbito eleitoral, e lá nós não ganhamos, porque nós iríamos geralmente ganhar só a atenção dos colegas, né, para a gente expor. Lá foi ao contrário, nós sentamos e nós fomos os ouvintes. Eu acredito que o Dr. Sérgio percebeu a nossa vontade realmente de fazer a diferença, o nosso objetivo que era bom. Eu acredito que ali ele comprou a nossa ideia e falou: senta aí. Sentamos lá e saímos com uma aula de programação eleitoral, do que fazer, do que não fazer. Estratégia, né? Estratégia, perfeito. Eu acho que essa é a palavra correta. Além do presente, né? Conseguimos ouvir suas músicas, ganhamos o CD, nós saímos literalmente presenteados com todo tipo de situação. Então, revelo aqui aos colegas, um dos nossos estrategistas eleitoral, e acredito que o responsável pelo nosso ganho é o Dr. Sérgio, nosso colega que nos deu essa aula. Então deixo público a minha gratidão em nome de toda a diretoria da OAB hoje pelas aulas que nos deu, foram extremamente úteis, e está aí o resultado das eleições. Pois é. Eu fiquei entusiasmado mesmo com o grupo. Eu vi um grupo de rapazes, porque todos para mim são novos, né? Eu sou bem mais velho, e eu fiquei entusiasmado, e eu, já tendo alguma experiência em campanhas políticas, eu quis passar um pouquinho da minha experiência, achei legal. A gente volta já, falando mais dessa história.